Então, pessoal, como você já sabe, essa aqui é a Sandra. E esse é o Moisés. E esse vídeo é a continuação que nós estamos do último vídeo, né? Nós estamos trabalhando os dois livros, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Nós começamos o último vídeo falando sobre 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, do 1 ao 3, certo? Então, para você entender esse vídeo, você está assistindo ele agora aí, vai no anterior que você vai conseguir compreender melhor sobre o que nós estamos falando. Sim, e esse é o último assunto da tribulação, porque esses versículos aqui de Tessalonicenses são bem complicadinhos. Tribulação não, do arrebatamento. Do arrebatamento são bem complicados. Tribulação é o próximo assunto. Tribulação é o próximo assunto. Então, abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses 2 e verso 3 agora, que é a continuação do que a gente estava falando. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? Do que Paulo estava falando no verso anterior? O dia do Senhor, que nós já entendemos que esse dia do Senhor é o dia do derramar da fúria do Senhor, do julgamento, etc. e tal. Então, que ninguém vos engane, porque não será assim a tribulação, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo. Bem importante entender isso aqui, pessoal. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, olha, para começar a grande tribulação, tem que acontecer a apostasia e se manifestar o anticristo, essas duas coisas. E aí então temos que entender o que é esse nome apostasia. Do grego apostasis. Esse apo, que é um prefixo, quer dizer para fora, à parte. Então essa palavra, ela tem um sentido literal e tem um sentido que é figurado, né? Que os gregos usavam muito para quem desertava do exército, por exemplo. Então literal, o que significa? A parte, partida, ida, certo? Figurado dá a ideia de rebelião, revolta, abandono de fé, tá certo? Então. Aí pode ser qualquer coisa, né? Não, essa aqui são as ideias principais dessa palavra: rebelião, revolta, abandono, né? Agora, a palavra apóstolo, eu tenho uma crise aqui, sabe? Porque a palavra apóstolo quer dizer o que é enviado, mensageiro, que vai com uma missão. E eu tenho a impressão que essas duas palavras estão conectadas de alguma maneira, mas eu não consegui achar nenhuma informação. Se alguém aí souber, escreve nos comentários para nós, né? Porque após é mesmo prefixo de apostasia. E é a mesma ideia, o que é enviado, o que sai à parte, né? Inclusive os missionários como nós é que somos apóstolos, né? Que somos enviados com uma missão, né? Nós arranca-toco. Então, caso Paulo tenha usado no sentido figurado aqui, tá? Digamos que ele tenha usado, olha, não vai acontecer grande tribulação sem que primeiro aconteça o abandono da fé, por exemplo. Como algumas versões até traduzem dessa maneira, né? Do inglês, do português, etc. Que abandono é esse que ele se refere? Porque sempre houve, né, Moisés? Então, toda a história da igreja cristã é marcada por períodos de heresias, de esvaziamento. Tem um grupo que se né? Então, apostata da fé. Então, se for isso, né? O que exatamente que a gente pode aprender dos ensinos de Paulo que ele está falando? Agora, uma coisa que nós percebemos é que no Novo Testamento, esse substantivo apostasis é usado apenas 2 vezes. Então, uma vez está aqui e a outra vez está em Atos, que eu não me lembro exatamente onde agora, mas em Atos está falando assim que os irmãos se apartam dos ensinos de Moisés, né? Que eles estavam ensinando os irmãos a se apartarem dos ensinos de Moisés. Então, esse apartar é apostasis. Bom, em Lucas, a gente sabe também que o verbo, não o substantivo só tem 2 vezes, mas o verbo é encontrado 15 vezes no Novo Testamento. E dessas 15 vezes, 3 vezes apenas é usado no sentido de apartar-se da fé, ok? Então está lá em Lucas 8,13, a parábola do semeador, que a semente cai nas pedras, brota sem raiz, são aqueles que acreditam por um pouco de tempo, mas quando vem a tentação, eles se apartam, eles caem da fé, vamos dizer assim, né? 1 Timóteo 4,1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Aqui também, segundo lugar em que ele fala claramente, usa no sentido figurado de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Hebreus 3,12 diz também: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós
um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Também dá uma ideia de se apartar da fé, ok? Mas as outras vezes, as outras 12 vezes, não dá esse sentido de apostatar, de se afastar da fé, de abandonar a fé. Então, eu não vou citar todos aqui, né, mas nós vamos citar só alguns. 2 Timóteo 2,19 fala se apartar da injustiça. 1 Timóteo 6,5 fala apartar-se da iniquidade. 2 Coríntios 12,8 fala, Paulo orou 3 vezes para que o espinho da carne se apartasse dele, né? Lucas 4,13 fala, depois da tentação o diabo se apartou de Jesus. Atos 12:10, quando o anjo libera Pedro e vai andando com ele no caminho, em certo ponto ali do caminho ele se aparta de Pedro, ele parte, né? Vai embora e deixa... Agora é interessante, né, gente? Porque tudo bem, existe uma grande discussão nesse versículo, se é literal, se é figurado, como que a gente traduz essa palavrinha aqui, né? Lembrando que a gente olha para os textos numa visão literal, né? O nosso compromisso aqui é sempre uma tentativa de olhar mais literal, mas é claro que existem algumas situações em que você não vai entender que a coisa é literal, né? Não é tudo. Tem muita coisa que é figurado, tal. Neste caso aqui, você tem essa dúvida, é literal ou é figurado? Literal ou figurado? Mas o que nós fizemos? Fomos ver os versículos vários do Novo Testamento, nem todos só 3 estão falando de se apartar da fé, e também nós fomos pesquisar que no passado, como é que os irmãos traduziam isso? E nós descobrimos que eles traduziam como a partida, eles traduziam no sentido literal. Então, São Jerônimo traduziu para o latim, que é chamada Vulgata, né, no 400 anos depois de Cristo. Quando ele traduziu para o latim, ele pegou apostasis e colocou dissessio. Eu não sei como pronuncia em latim. Eu acho que está certo. Mas essa palavra quer dizer a partida. As primeiras 7 traduções do inglês, e eu vou dizer só Wycliffe, 1384, Tyndale, 1826, traduziram como departure, quer dizer, a partida, tá bom? Então, quando é que começou a se traduzir como apostasia, em vez de a partida, literalmente? Bom, o que eu pesquisei diz assim, que após a Reforma Protestante, um padre começou a dizer, não sei se ele é padre ou é bispo, mas ele começou a dizer que aquela apostasia que estava ali no 2 Tessalonicenses era exatamente aquela cisão que estava acontecendo na igreja naquele momento. Então ele disse que os irmãos protestantes que estavam protestando, que somos nós, né, os evangélicos, que estavam saindo ali da igreja, estavam abandonando a fé, portanto se apostatando. Ele começou a dizer isso, ele achou até que inclusive já estava chegando o final dos tempos. E aí um reformador francês, se não me engano, que foi morar na Suíça, Teodoro Beza, ele ficou em crise e transliterou a palavra. Sabe assim, tipo, em inglês a gente fala, em inglês fala Xerox, para fazer cópias, Xerox. Quando chega aqui no Brasil, a gente translitera a palavra, né, e fala Xerox, certo? Então, ele fez isso, e quando ele fez isso, ele criou uma nova palavra, entendeu? E essa nova palavra, a tradução era de cair da fé, abandonar a fé. Ele transliterou usando apostasia. E aí o rei James, né, King James Version, ele reuniu um grupo de estudiosos, pesquisadores, para traduzir a Bíblia para o inglês, em 1611, tá? E aí, sabe como que eles traduziram em inglês? Falling away. Eles pegaram apostasia transliterada, né? E traduziram para falling away, quer dizer, caindo da fé, tá bom? Bom, isso é o que a gente consegue pesquisar e descobrir. Mas agora, vamos lá. Paulo usou um artigo definido. A apostasia em grego nem seria necessário, tá? Mas ele fez questão de usar esse artigo definido. Então a gente vai perguntar por que Paulo usou esse artigo definido aqui na palavra a apostasia. E eu li um artigo da universidade de... Agora eu não me lembro qual é a universidade. Posso falar no próximo vídeo, talvez. Mas é interessante, porque esse cara falou assim, olha, provavelmente, muito provavelmente, Paulo usou esse artigo definido como uma referência a algo que ele já tinha dito. Entendeu? Então ele já disse alguma coisa, então agora ele usa um artigo definido aqui, se referindo
algo que ele já tinha dito. Bom, se a gente olhar então o grupo de versículos, o que o Paulo tinha dito? Ele tinha dito: rogo-vos pela vinda do Senhor e nosso encontro com ele, que não vos moveis facilmente, tarará, tarará. É interessante porque quando você vê o capítulo 1, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, né? Então você vê que Paulo está falando um assunto, mas justamente no capítulo 2 você vê que há uma mudança de tópico. Então, talvez na análise de discurso, eu não sei, ali tem um tópico novo. Irmãos, rogo-vos pela vinda do Senhor Jesus. Ele está falando do arrebatamento, né? Então ele colocou bem no começo, que é para sobressair, um ênfase, né? E lá embaixo, quando ele vai falar, primeiro vai acontecer a apostasia, ele está se referindo à apostasia, à partida, porque Paulo usa harpazo, a volta de Jesus e o nosso encontro com ele, e apostasis, que é a partida. Então, existe uma possibilidade enorme, na nossa opinião, de que aqui a tradução cairia melhor se fosse a partida e não essa transliteração apostasia, ok? Mas aí a gente continua estudando Tessalonicenses, né? Nós temos tempo ainda? Não temos. Acabou o nosso tempo, então a continuação... Eu falei que esse versículo era difícil. Só um era versículo. complicado, você vê? Entendeu? A gente tem que estudar e esmiuçar a mesma palavra, então não vai dar. Segundo Tessalonicenses 2, verso 7, vai ser o nosso próximo vídeo, então. Tá bom? Para não ficar extenso. Então, pessoal, nos acompanhem lá no nosso canal, tá? Até o próximo vídeo.